As imagens de santos na igreja, provas bíblicas, históricas e teológicas. Muitos católicos são acusados injustamente de idolatria pelo uso de imagens sagradas. No entanto, essa acusação surge de uma interpretação equivocada da Bíblia e de um desconhecimento da tradição da igreja. O objetivo deste estudo é demonstrar, com base na Sagrada Escritura, na história do cristianismo e na teologia, que o uso de imagens na igreja não apenas é legítimo, mas também uma prática aprovada por Deus. Vamos explorar as provas bíblicas, os argumentos históricos e os fundamentos teológicos que justificam a veneração das imagens e distinguir claramente entre culto legítimo e idolatria. 1. As imagens na Bíblia. Deus condena ou aprova. Muitos citam Êxodo 24:5 para afirmar que Deus proibiu qualquer tipo de imagem. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porém, essa passagem não condena qualquer tipo de imagem, mas a confecção de imagens para a adoração idolátrica. Prova disso é que o próprio Deus ordenou a confecção de imagens sagradas em diversas ocasiões. 1.1. Os querubins da Arca da Aliança. Deus ordenou a Moisés que fizesse imagens de querubins para o tabernáculo. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo 25:18. Se Deus proibisse toda e qualquer imagem, Ele mesmo não teria ordenado a confecção desses querubins. 1.2. A serpente de bronze. Quando os israelitas foram atacados por serpentes no deserto, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze para que aqueles que a olhassem fossem curados. Faz uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Quem for mordido, olhando para ela, viverá. Números 21:8. A serpente de bronze não era um ídolo, mas um meio pelo qual Deus realizava milagres. Séculos depois, o rei Ezequias a destruiu. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Porque o povo começou a adorá-la como um Deus, e não porque a imagem em si fosse proibida. 1.3. O Templo de Salomão. Deus aprovou a construção do Templo de Salomão, que era cheio de imagens esculpidas. E nas câmaras havia entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. 1 Reis, capítulo 6, versículo 29. Esses exemplos mostram que a proibição em Êxodo 20 se refere à idolatria e não ao uso legítimo de imagens religiosas. 2. O mistério da encarnação e a legitimação das imagens. O argumento mais profundo a favor das imagens é a encarnação de Cristo. Antes de Jesus, Deus era invisível e não podia ser representado. Mas quando o Verbo se fez carne, ele se tornou visível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Se Deus se tornou homem, ele pode ser representado. Essa é a base da iconografia cristã. Cristo, sendo Deus feito carne, abriu o caminho para a representação de sua face e dos santos, que são sua imagem viva. Romanos 8:29. 3. A diferença entre veneração e adoração. A igreja sempre ensinou que a adoração, latria, é devida somente a Deus. Já a veneração, dúlia, é um respeito prestado aos santos, assim como honramos pessoas importantes. Santo João Damasceno explicou essa distinção. Não adoramos a matéria, mas através da matéria elevamos nossas almas àquele que é representado nela. Se podemos ter fotos de familiares e honrar heróis nacionais, por que não podemos honrar aqueles que foram fiéis a Deus? O Concílio de Nicéia II, 787, esclareceu que o respeito às imagens não é idolatria, pois a honra prestada a elas se dirige, na verdade, àquele que elas representam. 4. O argumento da memória e da identidade cristã. Desde os tempos antigos, a humanidade usa símbolos e imagens para preservar sua memória e identidade. No cristianismo, as imagens ajudam a manter viva a fé e a história dos santos. Os primeiros cristãos já usavam imagens,
Nas catacumbas romanas, séculos II e III, encontramos representações de Cristo, Maria e os apóstolos. Isso mostra que a iconografia sempre fez parte da espiritualidade cristã. Na Bíblia, encontramos registros de monumentos e objetos sagrados usados para recordar a fé. Toma estas pedras e levanta um memorial. Josué 4:6. Farás também 2 ônix e gravarás neles os nomes dos filhos de Israel. Êxodo 28:9. As imagens dos santos cumprem essa mesma função. São memoriais da ação de Deus na história. 5. O testemunho dos santos padres. Os padres da igreja sempre defenderam o uso de imagens. Vejamos alguns testemunhos. Santo Basílio Magno, século IV. A honra prestada à imagem passa ao protótipo. Santo João Crisóstomo, século IV. Os reis não são desonrados se suas imagens forem colocadas em público, pois as imagens não são os reis, mas apenas sua representação. São João Damasceno, século VIII. O Evangelho nos narra o que Cristo fez e disse. A pintura nos mostra a mesma coisa. Esses testemunhos provam que o uso de imagens sempre foi legítimo na igreja. 6. Conclusão. As imagens nos ajudam a nos aproximar de Deus. A acusação de idolatria contra os católicos surge de uma compreensão equivocada das Escrituras e da tradição. A Bíblia não condena imagens sagradas, e a história da igreja mostra que seu uso é uma prática legítima e santa. As imagens são uma forma de catequese e um meio de recordar a fé. Elas não substituem Deus, mas nos ajudam a contemplá-lo. O próprio Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1:15. Bênção final. Que o Deus Todo-Poderoso, que se fez visível por meio de Cristo, ilumine sua mente e seu coração para compreender a verdadeira fé. Que a intercessão da Santíssima Virgem e de todos os santos nos conduza sempre mais para perto de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.